finalmente passando por aqui para dar a minha opinião sobre algo que eu imaginei que eu jamais fosse fazer na minha vida. Livro físico ou livro digital? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana aqui do Na Estante e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as minhas opiniões sobre ler livros físicos e ler os livros digitais. O que eu prefiro, quais são as vantagens e desvantagens e por quê, tá bom? Mas antes de eu começar, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, deixem o seu like no vídeo, comentem, segue a página também lá no Instagram, tá bom? Porque ajuda muito. Este é um vídeo que eu nunca me imaginei gravando, porque eu sempre fui uma pessoa contra livros digitais. Sim, isso mesmo que vocês estão ouvindo. Antes de eu provar os livros digitais, eu era uma pessoa muito apegada aos livros físicos, porque eu achava que ler nos livros digitais ia perder a magia do livro e que não fazia sentido. Até que um dia eu me rendi. Por que eu me rendi aos livros digitais? Então, eu acho que eu quero aproveitar que faz um ano que eu tô lendo em livros digitais e trazer aqui pra vocês um pouquinho dos meus pontos de vista, né? Sobre os dois tipos de leitura, o que pode ser melhor, o que pode não ser. É muito engraçado, porque eu passei de uma pessoa que odiava livros digitais, sem nunca ter lido na vida, para uma pessoa que hoje em dia não sabe se prefere mais os físicos ou os digitais. Desculpa, Stanley. Eu sei que eu continuo sendo uma pessoa que ainda não abre mão dos livros físicos, então principalmente se for um dos meus livros favoritos, eu faço questão de ter ele físico. Pode soar um pouco materialista, mas é assim que funciona comigo. Mas hoje em dia eu não sei viver sem livros digitais. Ouviu, William? Eu sei que você tá rindo aí do outro lado se estiver assistindo. Eu acho que muito de ler livros digitais tem a ver com perder o preconceito. Eu era muito preconceituosa com essa questão e agora que eu dei uma oportunidade para mudar isso na minha vida, eu sinto que ela nunca mais vai ser como ela era antes e isso é muito bom. Acho que um ponto importante para destacar do Kindle, esse é o meu Kindle. Olha o tamanhinho dele, que ele tá com a capinha, mas olha o tamanhinho dele. Ele é muito pequenininho, ele é muito leve, acho que se tem 200 gramas é muito. Então, ele é muito mais prático, porque aqui dentro a gente pode ter infinitas opções de leituras, sem ocupar espaço na bolsa, mala de viagem, gaveta, lugar. Então, a gente pode ter tudo aqui e ele não ocupa espaço nenhum. Temos livros físicos, olha o tamanho. Ainda mais essa edição que eu tenho aqui do Senhor dos Anéis, olha a capa dura. Ele é muito pesado, então ele ocupa muito mais espaço. O fato de você colocar na bolsa estraga os livros, então os livros físicos perdem a sua praticidade quando a gente compara ele com os livros digitais. Eu não posso falar muito sobre outros tipos de readers, porque a minha única experiência é com o Kindle, o meu é o Paperwhite. Então eu gosto muito do Paperwhite porque a gente pode mexer no brilho da tela, colocar a luz ou não, aumentar o tamanho da fonte, diminuir, como a gente gostaria de mudar as páginas. Então o Paperwhite para mim foi perfeito, eu tenho zero reclamações sobre ele. Inclusive uma vez eu comprei um livro por aqui na Amazon e ele veio pra minha biblioteca digital sem a capa e na mesma hora que eu entrei em contato com a Amazon eles resolveram o meu problema. Então o suporte do Kindle também é muito bom pela Amazon. Eu não sei sobre os outros e-readers, volto a repetir, mas com o Kindle a minha experiência foi sensacional. Então temos essa, né? Um ponto muito importante é a questão da praticidade. O Kindle você coloca em qualquer lugar, ele é levinho, não ocupa espaço, você tem vários livros ali, então qualquer lugar que você vai lá você pode estar lendo mais de um livro. E o livro físico não, ele é pesado, ele ocupa espaço, o fato de você manipular ele para diversos lugares pode acabar estragando a capa. Então isso é um ponto que deixa o e-book com vantagem. Uma coisa que eu gosto muito nos livros físicos é o fato da gente poder fazer marcações nas páginas.
A gente pode colocar post-it. Se você estiver lendo um livro acadêmico, por exemplo, você pode fazer anotações. Quando eu estudo por livros acadêmicos, pra mim é muito mais fácil. Mas livros de hobby, assim, que eu leio por prazer, eu não faço anotações, porque isso é um crime, não faça isso. Então isso é muito bom do livro físico, a gente pode fazer esse tipo de anotações. Já no Kindle, a gente pode também fazer destaques nos nossos quotes, nas nossas passagens favoritas, porém a gente não tem como escrever nele, porque a plataforma é realmente só para ler, então a gente não pode fazer anotações nele, então você tem que fazer anotações em outros lugares. Então acredito que por isso, neste aspecto, o livro físico funciona melhor. E agora vamos falar do ponto chave, assim, do ponto crucial das vantagens do e-book. Preço. Por mais que você pague um pouco mais no e-reader, né? Por exemplo, o Kindle Paperwhite, ele não é tão barato assim. Mas tem versões do Kindle que são mais baratas, outros e-readers também, com um preço mais em conta. Mas o que eu tô dizendo não é nem a questão do aparelho em si, de você ter um e-reader para ler. Eu tô dizendo nos livros mesmos. Por exemplo, eu comprei essa semana o Outlander, que eu tava maluca pra comprar. E Outlander é uma das minhas sagas favoritas, eu queria muito ter ele físico. Só que Outlander é muito mais grosso que isso aqui, ele é tipo Guerra dos Tronos, ele é muito grosso. Então, consequentemente, é um livro que custa muito caro. Eu namorei ele em diversas livrarias e ele tava sempre 70, 80, 90 reais um livro. E pra mim não dava, eu acho que quando chega nesse preço, não dá, né? É muita grana. E aí eu fui comprar ele por e-book. E no e-book, gente, shocking, de 80, 90 reais, eu paguei 19 reais no e-book da Outlander. Ou seja, eu não vou precisar ficar carregando esse livraço pra lá e pra cá. Ele tá no meu Kindle, que é muito mais prático, posso levar ele pra todo lugar, e ele custou só 19 reais. É claro que entra toda essa questão de que os livros físicos são mais caros por conta de impostos, o papel, diagramas, enfim, eu sei que ele custa mais caro porque ele tem motivo pra custar mais caro. Mas, então, se você é uma pessoa que não tem muita grana e gosta de ler, o Kindle, os e-books, são uma boa opção. Inclusive no Kindle tem o pacote do Kindle Unlimited, que é tipo uma biblioteca e você paga R$1,90, acho, por mês. E você pode pegar vários livros para ler e depois você devolve para a biblioteca e tudo mais. É bem legal. Então, nesse aspecto, o e-book é fantástico. Um ponto importante também é a rapidez. E eu não digo agora, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, a rapidez na leitura. Eu digo sobre a rapidez de você ter o livro ali. Por exemplo, você quer comprar um livro, aí você vai numa livraria, você compra o livro e você volta para casa. Tem essa opção. Tem a opção também de você comprar online, e o que acaba acarretando você ter que esperar o livro chegar na sua casa. Então, se você é uma pessoa ansiosa tipo eu, isso não é muito legal. E quando você vai comprar um e-reader, você apenas aperta o botãozinho comprar, tal, e aceitou a compra no cartão, ele já chega automaticamente para você. Você pode comprar muitos livros de uma forma muito rápida e prática, sem sair de casa e sem esperar o frete. Importante a gente lembrar também que não são todos os lugares do nosso país que tem livrarias. Às vezes a gente mora em São Paulo e às vezes a gente esquece desse detalhe e acredita que todo lugar é igual São Paulo, que tem uma livraria em cada canto. E não é bem assim, a gente sabe que no interior, às vezes nem tão no interior assim, cidades que nem livraria tem. Então imagina quantas pessoas não sofrem esperando um livro chegar ali. Nisso o e-book salvou a vida das pessoas, porque ele tá ali muito prático, independente do lugar do mundo que você tá. Quando a gente lê e-book também, um ponto ruim pode ser a vista cansada. Quando você lê na tela, ou do computador, ou de iPad, ou do próprio celular, porque os e-books eles podem ser lidos em qualquer plataforma, acaba prejudicando a vista e eu sei que não é tão gostoso de ler. Por isso que é recomendado que você tenha um e-reader, mas por questões financeiras não é todo mundo que consegue ter. Então, se você não consegue ter um e-reader, eu acredito que para ler, um livro físico é melhor. Eu sou uma pessoa que se eu fico muito tempo no computador eu já não enxergo nada. Eu uso óculos, né, pra ler, então eu acredito que nesse aspecto o livro físico ele ganha do e-book, caso você não tenha um e-reader. Se você tem um e-reader, você não precisa passar por isso, porque ele já é todo adaptado tanto à iluminação quanto fonte e afins para não prejudicar a sua vista. Inclusive o meu Paperwhite, eu não sei se são todos os Kindles que fazem isso, eu posso ler ele no escuro, porque ele já tem a luzinha dele
Então não prejudica a minha vista, eu não acordo quem tá dormindo junto comigo, eu não preciso ficar com aquela luz na cara, então ele é ótimo por conta disso. Um ponto positivo também dos e-readers são as baterias. Eu não sei falar de todos, então eu vou falar do meu Kindle Paperwhite. A bateria dele dura muito. Muito mesmo. Acho que eu carreguei ele assim, em um ano, se eu carreguei ele 5 vezes foi muito. Porque realmente dura, ele dura. Quando você fecha a capinha, ele já desliga, então ele não fica gastando tanta bateria. E ele pode demorar um pouco para carregar sim, então se você tá no meio de uma leitura e a bateria acaba, isso pode ser um problema. Então você tem que tomar cuidado com isso para ver o quanto você tem de bateria, se vai parar no meio de uma leitura ou não. Mas isso nunca aconteceu comigo, então pra mim o fato da bateria durar muito e ter que carregar poucas vezes é muito bom. O interessante também do Kindle, né, no caso, ele mostra pra você a porcentagem de onde você tá no livro, ele estipula quantas horas você precisa para ler aquele livro, a posição da página que você tá. Isso é muito legal, porque o que eu sentia falta era de quando você tá lendo o livro físico, você sabe, ai ó, tô no final, ai não, tô aqui no comecinho. Então eu sentia um pouco de falta disso, aí eu consegui descobrir que o Kindle tem essa opção de mostrar pra você aonde que você tá, né? Ele não te diz a página, porque a configuração dele é diferente, mas ele diz a posição, a porcentagem, quanto tempo você vai precisar pra ler aquele livro. Então isso ganhou muito o meu coração. Fora também um ponto, eu acho que assim, crucial é a rapidez, agora eu vou falar na leitura. Por ser mais prático, leve, você poder levar em qualquer lugar, eu tenho lido muito mais rápido os meus livros digitais. Muito mesmo. Então, se eu pegar, por exemplo, um livro dessa grossura, eu vou demorar, 2 semanas pra ler. Se eu pego ele no Kindle, eu consigo ler ele em 1 semana, às vezes até menos. É chocante, porque quando a gente ouve as pessoas falando, a gente não bota muita fé, mas é real. Flui muito mais rápido a leitura. E eu acredito que até mesmo por conta da praticidade de estar com ele em todo canto, ele não pesar, ele não cansar. Então, é real. Ler e-books flui muito mais rápido do que ler livros físicos. É claro que por mais que os e-books tenham N vantagens, a gente não vai ter aquele toque, sentir a capa, o cheirinho das páginas, aquela sensação de folhear. Mas, gente, falo por experiência própria, é tudo adaptação. Sério. É mais sobre você dar uma chance e perder o seu preconceito com livros digitais do que qualquer outra coisa. Porque ele só agrega coisas boas na sua vida de leitor. Então, atualmente, quando perguntam pra mim, mas você prefere ler livros físicos ou livros digitais? Gente, eu não sei, eu sou geminiana, não sou capaz de responder esse tipo de pergunta. Eu vou falar isso, hein? Eu estou optando por ler livros digitais. Pronto, falei. Eu, que era uma pessoa totalmente fechada, totalmente contra, me tornei aquilo que eu mais temia, a viciada nos livros digitais. Eu acho que... Eu não lembro a última vez que eu comprei um livro físico, o box do Senhor dos Anéis, mas também eu comprei porque era uma edição nova e tudo mais, e aquilo é um dos meus livros favoritos, então eu faço questão de tê-lo. Sobre o Outlander, eu vou ler eles no formato digital, e assim que eu pegar uma promoção e encontrá-los por um preço bom, eu tenho certeza que eu vou comprar também. Então, tá bem claro pra mim que eu ando enrolando pra ler os livros que eu preciso ler e que eu tenho eles físico. E tenho lido 1 milhão de livros digitais, porque é muito mais prático. Então é isso. Eu me tornei a pessoa dos e-books. Bom, pessoal, comenta aqui se vocês gostaram do vídeo, se vocês preferem ler os livros físicos ou livros digitais, se vocês têm algum tipo de e-reader, se vocês gostam, qual é a opinião de vocês sobre essa digitalização dos livros. Se vocês gostam, se vocês não gostam, como é pra você aí onde você mora, seja em São Paulo, seja fora de São Paulo, essa relação em comprar livros. Vamos conversar, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.